Finalzinho de tarde, solzinho desaparecendo ali, né? Hoje tá uma tarde bonita, que aqui tá muito frio esses dias, chegando a dar a sensação de -2, -3 graus, bastante frio. Mas eu tô querendo falar o que eu tô indignado, né? Desde aquela questão lá da convenção, aquele povo lá cantando todo tipo de música, não sei nem se era música de... aquelas músicas de macumba, candomblé, dançando no centro de convenções, aquele lugar que todos nós trabalhamos, né? Eu trabalhei muito ali para construir, fizemos muitas coisas, doações, doávamos bastante. E eu vi pessoas que trabalharam muito mais do que eu. Eu não sou do campo dali do campo de Belém, não, né? Mas eu me sinto parte da Assembleia de Deus, e aquilo ali deixou a gente muito indignado quando a gente vê um centro de convenções que foi feito com o dinheiro do povo, com muito trabalho do povo, gente que vendia bombons, vendia chocolate, vendia frango assado, fazia de tudo para angariar algum dinheiro, empresários que nem eram crentes doaram dinheiro, gente que confiou naquilo aqui, para aquilo ali fosse para Deus, né? Aquilo ali não é para o homem. Aquilo ali é para congregar os homens, mas para Deus ser adorado. É para isso que as pessoas doavam o dinheiro. Aí, de repente, aquilo é alugado por uma quantia de dinheiro, né? Eu acredito que a igreja não tem essa necessidade, né, de ficar pegando dinheiro do Estado. E a pior coisa é a igreja de Cristo, do Senhor, ficar pegando dinheiro do Estado. É um problema sério isso, tá? Não é à toa que quando a igreja se achou por bem fazer parte do sistema romano, né, do Império Romano, parte da igreja caiu, ficou dividida, né? Aqueles que ficaram fora do sistema ficaram sendo perseguidos. Aí surgiu dentro do sistema romano a igreja católica, por isso que ela se chama Igreja Apostólica Romana, né? Católica Apostólica Romana. Por isso que ela chama assim, porque ela fez parte do sistema romano, né? Ela não nasceu lá. Nasceu onde a igreja? Nasceu em Israel, né? Ali pela região da Judéia, da Galileia, né? Na verdade, a Galileia, né? Que é onde, quando o profeta Isaías, ele profetiza, né? De que haveria a luz, né? Que iria brilhar aquela região da Galileia. Muito bem. A questão, meus amados, é que muitos líderes, eles se acham dono da igreja, né? Por quê? Porque eles foram o motivador daquilo ser construído. Samuel Câmara não é dono, ele foi o motivador, certo? Trabalharam, eu trabalhei muito, fiz parte da festa dos 100 anos, né? Estava ali debaixo, balançando aquele tecido que simbolizava o mar e tudo mais, com a chegada dos missionários, Daniel Berg, Gunnar Wing, que talvez estivesse hoje triste com aquilo que está acontecendo ali, né? Porque eles mesmos sofreram uma questão de expulsão, né? Alguns pastores brasileiros que eles ganharam, né? Que eles consagraram, que depois queriam expulsar eles de Belém, porque se achavam mais do que eles, né? Pastores de outros estados. Da convenção, que foi criada uma convenção. Muito bem. Agora, pastores que estão ajudando aí o pastor Samuel Câmara, né? Estão sendo perseguidos. O pastor Marcelo, vou citar o nome dele aqui, ele não é o primeiro, não. Tem outro, o pastor Felipe, tem o pastor Cláudio Pires e muitos outros pastores. E antes dele mesmo, tem outros pastores que o Firmino, infelizmente, o Firmino desonrou esses homens, né? Trazendo de fora o Samuel Câmara, certo? Esses pastores, alguns deles saíram do campo de Belém, foram para outros campos, foram para outros ministérios até, certo? Por quê? Foram desonrados, homens foram desrespeitados, homens capazes, homens que lideravam, eram líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de grupos, dirigentes de congregação, eram gente assim, tá? Gente capazes. Infelizmente aconteceu essa vergonha, né? Por isso eu não tinha muita admiração pelo pastor Firmino. Me desculpe você, mas muitas vezes um pastor desse, ele é muita capa, entendeu? Na frente lá, ele tá muito... Eu vou lhe contar uma história aqui, um pastor, mais de um, mas vou lhe contar de um que eu conheci, que foi meu professor até de teologia.
Ele foi missionário no Equador e recebia aquela ajuda, né, da igreja, uma ajuda da igreja, que não era grande coisa. E de repente aquela ajuda não foi mais. O que ele fez? Ele ligou para o Firmino e perguntou sobre a ajuda, e o Firmino simplesmente disse mesmo: olha, não foi Deus que te mandou? Como se ele dissesse, não tinha sido ele, foi o Firmino que mandou ele. Mas ele agora, ele usou assim: não foi Deus que te mandou? Então você vai ver pela fé, né? Eu estou comendo aqui o meu queijo, né? Comendo aqui o meu pãozinho quente, aí tu te vira. Esse pastor passou mais de mês comendo banana, né? E quando ele não aguentava mais comer banana, ele soube que onde havia matadouros, né, de gado, ele soube que eles jogavam fora as vísceras do gado, jogavam fora, porque eles não comiam aquilo. O equatoriano lá, pelo menos dessa região, pelo que eu soube, não comiam as vísceras. O que ele fez? Para não passar vergonha, foi de madrugada lá, trazia uma ou duas vísceras, vinha para casa, preparava aquilo ainda de madrugada, salgava, ele e a esposa salgava aquilo, escondia para que ninguém visse, porque o próprio equatoriano achava que todo missionário era bem de vida, porque os padres católicos, eles viviam bem lá, né? Viviam em boas casas, tinham carros, e esse pastor sofrendo. Sofrendo por quê? Porque pastor irresponsável manda missionário e diz assim: mas eu não tenho dinheiro para vocês não, né? Eu estou morando aqui na Meu Bom, eu tenho um casarão, recebo carro, até os meus membros aqui me dão carro novos, mas vocês se virem aí. E é assim que acontece com muitos. Firmino fez isso, não foi com um nem com dois, né? Tem um outro caso de um pastor que serviu ao Senhor fora, como missionário, muitos anos, e ele queria voltar para Belém para poder servir em Belém ou no Pará, e pediu um lugar, um campo, né, que ele pudesse cuidar da sua família, né? Ele precisava de um lugar, ele era pastor, ele vivia disso, tá? É uma profissão, ser pastor é uma profissão. Bom, ele vivia disso. Foi que ele ouviu: olha, aqui não tem campo para ti não. Olha, o Pará é gigante, gente, né? Aqui não tem um campo. Se ele desse um lugarzinho, eu tenho certeza que aquele pastor ia fazer aquilo crescer, mas nem isso ele fez. Aí esse pastor veio e abriu uma congregação no pátio da casa dele, passou muitas dificuldades, cresceu e tem um templo, certo? É o trabalho dele, a profissão dele. É como se você fosse um sapateiro, pegasse um cantinho e começasse a dizer: olha, gente, eu conserto sapato, tal, e você crescesse ali. E assim o pastor, no pátio da sua casa, colocou ali um lugar de adoração, né? E pronto. Conduziu o povo ao céu, conduziu o povo ao Deus. Ele cresceu, graças a Deus. Como outros, pastor Felipe, que eu conheço, né? Pastor Cláudio Pires, que também foi expulso pelo Samuel Câmara. Pastor Felipe também foi expulso pelo Samuel Câmara. E estão aí congregando, tem suas congregações, entendeu? Porque são gente capazes, muito capaz. Pastor Felipe, pastor Cláudio Pires, meu Deus do céu, deve dar de 10-0 no Samuel Câmara. São gente capaz demais, mas foram tirados. Por quê? Porque são pessoas que não se curvam, tá? São pessoas muito carismáticas, humildes, são humanos. Eles agregam as pessoas e isso cria cria um ciúme em certos líderes que não querem perder a posição. Talvez Samuel Câmara esteja olhando acima das nuvens, né? Ver se não tem um trono lá para ele, pelo amor de Deus. Aí agora humilha o pastor Marcelo, homem carismático. Eu conheço um pouco dele, mas eu já ouvi falar muito bem dele. Homem carismático, atraiu muita gente para a igreja, muita gente congregando ali. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês têm que cuidar dos seus líderes, certo? Que estão sendo perseguidos. Cuide desses homens, cuide deles. Quando tem um pastor aí, né, que se diz pastor, perseguindo esses homens, cuide deles. Porque ele criticou o que aconteceu lá no evento do centenário, não está errado não. O Samuel Câmara que devia lá pedir perdão para ele. Poxa, meu irmão, desculpe, escandalizei você, escandalizei a igreja, me perdoe, olha, eu estou escandalizando a igreja, gente, me perdoe. Mas não, ele quer que todos se curvem diante dele. Ele está escandalizando a igreja. Sabe, é triste, infelizmente, que ainda tem gente que apoia esse tipo de coisa. Não faça isso. A igreja do Senhor não é para isso. Sabe, Jesus disse que muitos lobos viriam travestidos de ovelhas, falsos mestres, falsos pastores. Parece que é isso que nós estamos vendo, né? Então, a minha indignação é com esse tipo de liderança,
sem humanidade. Eu não sei se o pastor Marcelo tem um emprego, né? Se ele era só pastor e ele recebia salário. Se ele recebia só o salário lá, e com certeza não era grande coisa, ele deve estar passando aperto. Mas não tem misericórdia, né? Não tem misericórdia. Ele deve estar passando por uma situação difícil. Não tem misericórdia. Pelo amor de Deus, gente. Samuel Câmara foi escolhido pelo Firmino para vir assumir. Realmente ele tem a característica do Firmino, né? Homem arrogante, cruel, despreza pessoas. Ele deveria voltar para o lugar dele. Aí não é o lugar dele. Este campo aí era para estar sendo administrado pela Convenção do Pará. Era para ter colocado no mínimo aí um pastor que auxiliava bem o pastor Firmino. Um pastor, homens de honra, homens de caráter que tinham ali. Homens que tinham intimidade com a igreja. Homens que fizeram a igreja crescer em Belém. Né? Eram desde criança, muitos deles desde criança trabalhando. Desde criança eles estavam ali. Bom, minha gente, eu quero dizer para você que eu fico muito indignado. E quero pedir que você, membro, sabe, que você vê que o seu pastor está sendo perseguido. Tente entender isso é perseguição. Isso não é coisa de gente de homem de Deus, não. Isso é de gente arrogante, gente egoísta. Sabe, faça um favor para os seus pastores, cuide deles. Se vocês não puderem mais congregar aí com ele, alugue um outro espaço e vão para lá. Porque são vocês que sustentam isso. A hora que os membros daí de Belém deixarem de contribuir, sabe, para esse pastor arrogante, ele vai ter que sair daí. E vocês devem cuidar dos pastores de vocês. E vocês, pastores, pelo amor de Deus, não se curve a tudo. Procure se proteger. Proteja um membro de vocês. Né? Não se curve a certos líderes arrogantes, líderes que estão visando só dinheiro, poder, né? Posição. O Samuel Câmara tentou tomar o poder da Convenção Estadual do Pará. Consagrou um monte de jovens, né? Pastores, evangelistas e não sei o que mais, para ver se votavam nele. Ele tentou várias vezes e não conseguiu. Queria tirar na marra o pastor Gilberto Marques, que era presidente na época. Não conseguiu. Tentou ser presidente da Convenção Nacional Geral, né, que é a Comiadep, tentou ser presidente lá. Também não conseguiu, mesmo ele comprando campos com o dinheiro da igreja, com o dinheiro de membros. Comprou campos, consagrou pastores e tentou ser presidente da convenção. Infelizmente, foi até com o apoio do Silas Malafaia também, se eu não estou enganado. Né? Infelizmente. Mas não conseguiu, graças a Deus. O que ele fez? Criou uma convenção nacional, criou uma convenção estadual, porque ele tem que estar no poder, ele tem que estar acima, né? Ninguém pode estar acima dele. E da feita que ele assume, ele não quer mais sair. Por exemplo, ele é ainda pastor presidente também do campo lá de Manaus, né? Do Amazonas todo. É ele que comanda tudo aquilo ali, certo? Porque ele não largou o osso de lá, não quer largar o osso daí. Que ele se acha poderoso demais. O sonho dele, ele acha que é dele, é de Deus, para ele ser presidente do Brasil inteiro. Quem sabe ele não quer ser presidente também político. Mas pelo amor de Deus, gente, apoie o pastor de vocês, tá bem? Apoie o pastor de vocês aí. Eu falo assim, estou indignado com tudo isso. E eu queria muito me manifestar, não sei, né? Você pode me criticar, você pode não gostar, porque nós às vezes só vemos um lado, só vemos uma capa, mas existe a ver muitas coisas por trás daquelas pessoas que estão vendo. Ele tem que ouvir. Eu sei que a esposa dele pode ficar triste, é uma grande mulher, os filhos dele também, eu não sei se são, para mim parece que são boas pessoas, mas infelizmente ele tem cometido, o líder tem cometido falhas, ele deveria se desculpar, tá? Pedir perdão à igreja, porque ele que tem criado, né, todo esse escândalo. É culpa dele. Infelizmente é culpa dele. Tá bem, meus queridos? Então fique com a paz do Senhor, que possamos continuar orando, né? Mas não podemos deixar de falar porque eles são pastores, porque eles são líderes, não. Nós temos que falar assim. Tá certo? Então um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz.